Faz Bom esse sentido. café, hein? Pô. Se quiser, depois eu vou até deixar uma água aqui pra você, caso você sinta sede também. Ah, isso eu vou sentir. Eu sou velho, pô. Ué, eu também, eu não sou tão velho, mas Você tá de brincadeira. Você tem idade pra ser meu neto, rapaz. Se liga, porra. Ô, quantos anos você tem? Eu não sei 62. quem é Eu tenho 62. Caralho, você tá mó bem pra 62. O mau humor me mantém jovem. Pode crer. Mas neto, acho que não. Seria a idade pra ser meu pai. Eu 32. Bom, só se você tivesse filho cedo... Você ia apanhar, papai. Se você fosse meu filho, você ia apanhar muito. Porra, graças a Deus eu não sou seu filho, então. Graça mesmo. Mas enfim, cara, então você não pode ter uma atitude. Você fazendo jornalismo profissional, você tendo a atitude de fã. E é o que você mais tem hoje, cara. Ah, não, é verdade. É difícil você ver um crítico. Por isso que a galera... Eu não sei se existe mais essa crítica. Existe um jovem crítico hoje em dia? Você enxerga um jovem crítico? Porque parece que o jovem ele só quer fazer parte de uma turma, quer ser aceito pela turma, e aí a turma da Anitta, e aí ele cria uma página... Não, e pode ser Anitta, pode ser Ludmilla, pode ser Pablo Vittar, pode ser quem que você escolher desse universo popularesco, porque eu separo música popular de música popularesca. Né? Então, você sabe muito bem que a popularesca quem é essa turma. E todos os artistas popularescos, sem exceção alguma, fomentam essa legião de retardados que os seguem, você está entendendo? Com notinhas de assessoria que são mandadas para as redações, e essas redações elas reproduzem essas notinhas, quer dizer, as assessorias dos artistas podem contar as cascatas que tiver, que elas jamais vão ser questionadas. Eles pagam, né? Muita gente paga, né? Muita gente compra post e o caralho. Né? Infelizmente hoje tem muito mais gente à venda do que gente íntegra. Mas parece que tá todo mundo à venda, cara, hoje em dia, pra ser sincero. E parece que os caras que são íntegros são os burros da parada, tá ligado? Como é que é? Parece que os íntegros são os burrão da parada, porra. Cara, eu não tenho nenhum problema de ser taxado como um cara tradicionalista ou... Ah, esse cara é velho. Cara, assim, como eu falei pra vocês, pra você e pro seu público no início do programa, assim, a minha sinceridade e a minha ética, elas são como é que eu vou dizer assim? Inegociáveis. Inegociáveis, foi o termo que eu usei, obrigado. Sim. Inegociáveis. Então, assim, se você quer dizer, você tá errado... Cara, não tô querendo dizer que você tá errado. não, eu tô dizendo o público em geral. Ah, sim, Porque sim, qualquer coisa que você fale, qualquer posicionamento que você tenha, você vai ser xingado. Então, relaxa. Sim, o foda é quando os xingamentos fazem você ter que sair da empresa, né? As paradas. Então, poder mas apanhar no na seu rua. caso, você pensa que eu vou dourar a pílula aqui? No seu caso, você cometeu um vacilo imenso. A gente não vai falar sobre... Ou vai falar... Pode falar sobre... Não, você cometeu um vacilo imenso. Porque o que acontece? Eu acompanhava o que vocês faziam, cara. E vocês levaram longe demais a conversa de boteco. Inclusive, eu vi um vídeo em que o Rogério Skylab alertou vocês a respeito disso. E ele alertou de uma maneira muito certeira. Porque hoje, por exemplo, eu sou um cara que em qualquer lugar que eu vou, eu sou o que eu sou. E tenho com você aqui a mesma conversa que eu teria em qualquer outro lugar. Mas o que acontece que hoje todos nós, que por mais que a gente tenha essa postura de vamos conversar, bater papo, isso aqui, a gente tem uma responsabilidade. Porque a partir do momento em que você tem gente te assistindo, é preciso tomar muito cuidado com o que se fala. Você é um cara que você aprendeu isso da pior maneira possível, mas... É que eu não acredito que toda a comoção que aconteceu, ela foi natural e justificada. Eu não acredito Mas nisso. nada do que acontece hoje no mundo é natural e justificado. Hoje a gente vive uma época em que Humberto Eco, um dos maiores escritores de todos os tempos, ele foi muito certeiro quando ele disse o seguinte, que a internet ela deu voz ao bobo da aldeia. Que é o cara que ninguém dava a menor bola, ninguém ligava. E hoje esse energúmeno, ele tem voz na internet. Tá entendendo? Eu vejo, por exemplo, algumas barbaridades. Esses TikTok. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de uma TikToker. Você nunca ouviu falar, bicho? Ela fazendo o vídeo dizendo que não deixaram ela entrar não sei o que lá do show da Avril Lavigne. Pô, bicho, vai pegar uma enxada, vai carpir um mato aí antes de você ficar... A gente tá vivendo uma situação
tão terrível no Brasil e no mundo, e gente ficando preocupada porque o crachazinho, a pulseirinha... Não... Ah, vai varrer gaiola. Ah, sim, com certeza a expansão com a internet da comunicação fez com que muita gente que não ia ter oportunidade tivesse e, ó, que surpresa, parece que o mundo é um composto de idiotas. Inclusive aquelas pessoas que falam as maiores barbaridades na mesa do bar, como foi o seu caso. É que eu não acho que eu falei uma barbaridade, o jeito que eu falei foi burro. Foi. É porque é uma lei lá nos Estados Unidos. Não, peraí. Não é? Não, peraí. Tudo está em torno de responsabilidade. Então, assim, a liberdade irrestrita, ela não existe. Não, mas a liberdade em si, sim. A liberdade irrestrita, ela não existe. É uma falácia. Não, a liberdade irrestrita de expressão é uma falácia. Entendi. Porque você, de alguma forma ou outra, você vai, dependendo do que você falar, você vai sofrer consequências disso. Que podem ser as consequências da frieza da lei, ou as consequências da sociedade que a gente vive. É a mesma coisa, por exemplo, que eu nas críticas que eu faço, eu ofender pessoalmente alguns dos artistas cujo trabalho eu acho uma merda. Eu não posso fazer isso. Por isso que toda a crítica que eu faço é em cima do trabalho da pessoa. É em cima da atitude que o artista... ofendendo ele se você criticar algo, falar erro dele. Pode ofender os caras. Não, isso, se eles vão se sentir ofendidos com o que eu falar, problema deles. Eu penso assim também. Problema dele. Então, mas aí que tá. Mas só que o quê? Eu posso sofrer as consequências disso. O artista, por exemplo, pode não chegar pra mim e falar assim, olha, ou me xingar nas redes sociais, pode recusar qualquer tipo de entrevista. Ela pode fazer o que quiser. Uhum. Agora, quando você ofende pessoalmente, você está passível de sofrer as consequências disso. É a mesma coisa quando você fala certas coisas. Você pode não ser julgado pela frieza da lei, mas você vai ser julgado pela sociedade com a qual você convive. Não, tudo bem. Eu entendo que eu dei uma opinião que é polêmica para nossa sociedade, né? Isso aí eu não vou discutir. Não dá para ignorar toda a repercussão que teve, né? Não chamar de polêmica seria um eufemismo. Mas se você olhar para os Estados Unidos, se eu tivesse falado a mesma coisa que eu falei, só que lá nos Estados Unidos, você iria sofrer consequências também. Não sofreria. Não sofreria. Você pode não sofrer consequências legais. Não, nem da sociedade. A lei é essa lá. Você chega lá e fala, eu acho que aqui a gente tem que ter Ku Klux Klan. Mas é que eu não falei que teria que ter. Não foi isso que eu disse. Cara, mas assim, não. Cara, você falou. Não falei. Enfim, todo mundo interpretou o que você quis dizer. Agora, o que acontece, Monark? É preciso que a gente pense antes de falar certas coisas. Tá entendendo? Hoje, por exemplo, a gente tem... Eu tenho, por exemplo, alguns termos que eu usava, por exemplo, toda a minha infância, a minha adolescência, e não posso usar hoje. Então, assim, ok, não tem problema. É o tempo que a gente não pode usar? Não posso usar porque, primeiro, isso vai me trazer consequências que eu não quero, sejam elas legais ou não, eu não quero. Tá, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio de querer que determinadas coisas que eu falo tenham consequências ou não. Sim, claro. E a gente vive hoje uma época diferente, em que alguns valores que antigamente eram tolerados, hoje não. Então, ok, cara, se você aceitar as regras não tem como não aceitar, né? Se você aceita as regras do que está rolando hoje, então, ok. Se você não aceita, você sofre as consequências disso. Sejam elas jurídicas, sejam elas de âmbito pessoal, ou sejam elas de âmbito profissional. Qualquer atitude que a gente tome, qualquer atitude, como, por exemplo, deixar a velhinha atravessar na faixa de pedestre, isso vai gerar uma consequência. Sim. Não, eu não tô discutindo a consequência das coisas. É a mesma coisa a música brasileira hoje. Quando eu falo, por exemplo, que a música popularesca brasileira hoje é uma merda indescritível, e obviamente que eu posso sofrer consequências disso. Eu posso sofrer a lei deveria boicote. Ser uma consequência? Hã? A lei deveria te punir por causa disso? Não, claro que não. É isso que eu tô te falando. Não, claro que não. Mas volto a dizer, a gente precisa ter responsabilidade em relação ao que a gente fala.
E quando a gente... Responsabilidade, E quando a gente fala algumas entendeu? coisas... Cara, quando você assume a responsabilidade de falar certas coisas, você tem que aguentar as consequências, porra. Claro, Isso a gente pode... Eu tô tendo que Esse aguentar café as tá bom, consequências. hein? Porra, meu. Café com leite bom aqui. Eu tô tendo que aguentar as consequências, eu não fujo delas. Mas É. a questão é, eu posso fazer uma crítica à sociedade, né? Eu posso falar que as consequências foram indevidas. Mas essa é a sua opinião. Para algumas outras pessoas, as consequências não foram indevidas. Claro, cada um tem o direito à sua opinião, Exato. né? E segue o barco, bicho. Sim, E sim, segue o sim. barco. Sim. Mas você não acha meio prejudicial essa cultura que tá rolando o cancelamento? Você acha que ela não é nociva, não é injusta? Será que ela não tá sendo usada por pessoas com poderes na mídia Sim, pra claro. atacar os seus inimigos para um jogo mais Sim, comercial e político de que sim. realmente... Eu sou absolutamente contra qualquer cancelamento. Por exemplo, no seu caso específico, por exemplo, eu entendo por que as pessoas tomaram entendo, atitude em relação, concordo com essas pessoas, eu achei que realmente você vacilou muito, mas eu não defendo cancelamento. Ah, vamos cancelar... Não, cara, peraí. Se você vai fazer qualquer tipo de... Você vai tomar qualquer tipo de atitude com relação... Porque uma coisa é você tomar uma atitude com relação a algo que te incomodou pessoalmente, e a outra coisa é você tomar uma atitude com relação a algo que incomodou ou atingiu algum ponto nevrálgico de uma comunidade. Então, hoje, a liberdade irrestrita de expressão, ela sempre foi uma falácia, cara. Isso nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, em Saturno, a pessoa sofre as consequências do... Claro. Se você falar que existe liberdade de expressão restrita no Brasil hoje em dia, é uma mentira. Não, claro que não. É uma mentira, Claro não que não. existe. Mas não existe liberdade de expressão irrestrita em lugar nenhum do mundo. Eu entendo isso, eu não discordo com você. Mas, ao mesmo tempo, eu almejo, na minha visão, uma sociedade melhor, uma sociedade que consegue separar falas de ações. E que consegue... Cara, não, eu discordo de você. Discordo. Falas têm o mesmo peso de ação? Não, falas têm um peso tão decisivo quanto a ação. Sério? Ah, sério. Eu discordo de você. Tá bom. É que eu também discordo, eu discordo de você discordar de mim. Não, é que eu realmente acho que a gente deveria, como sociedade, evoluir ao ponto de permitir que as pessoas falem as coisas e isso não signifique que ela está te agredindo só porque ela falou alguma coisa. Pode ser que isso aconteça no ano 3040. Você acha que demora tanto tempo assim? Tá. Baseado no emburrecimento coletivo que a gente tem hoje, você tem pelo menos 2 gerações de adultos infantilizados. Eu concordo com você. Adultos que choram quando vão no show do Coldplay, porque receberam pulseirinha colorida, não sei o quê, bababá. Um show absolutamente horroroso, né? E gente que fica emocionada. Ai, meu Deus, ai, que mensagens lindas que o Chris Martin tá falando no show. Cara, acabou o show, a pessoa volta a ser o que ela era. Você quer um exemplo disso? Pergunta quantas pessoas não devolveram a pulseirinha no show do Coldplay e levaram embora. Porque eles queriam uma lembrança, eu acho, sei lá. Não, cara, porque você tem que devolver a pulseira. É obrigatório. Entendi. Na saída do show do Coldplay, vários funcionários ficam com um saco falando, pessoal, vocês precisam devolver a pulseirinha, não sei o que, bababá. O pessoal vai embora. Leva a pulseira, rouba a pulseira. Então fica todo mundo lá no show do Coldplay, ai, a pulseirinha vermelhinha, e ai, chove estrelinha no céu. É aquelas que brilham com a luz? Mas brilha, mas e tem um controle na produção. Então do caro, não é uma pulseirinha de papel. Não, é uma pulseirinha. É um gadget eletrônico. É uma pulseirinha eletrônica. Entendi. É sacanagem mesmo. Se fosse um negócio de papel, aí fica todo mundo lá no show do Coldplay, ai, eu preciso abraçar as pessoas aqui do meu lado, o mundo precisa ser um lugar melhor. Acabou o show, todo mundo levou a pulseirinha embora. Isso é roubo. É verdade, é roubo mesmo. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.